Bem, hoje vamos falar então um pouquinho sobre o processo inicial de uma pintura, como normalmente eu procedo e como é a antessala de um trabalho que eu vou imprimir então sobre o papel uma aquarela em si, ou através do tablet diretamente. Então, aqui muitas vezes nasce uma primeira impressão, digamos assim, de como eu penso o trabalho. Então, inicialmente eu procuro estruturar a composição, né? Criar aí dois, no máximo três pontos de interesse, né? Em ordem. E a partir daí eu vou esboçando então a volumetria principal dos elementos a serem trabalhados especificamente. Então, a partir daí eu construo, digamos assim, um pequeno cenário, aí um guia para me orientar para os trabalhos futuros. E assim serve desde a paisagem que a gente vai trabalhar, os elementos que eu costumo também produzir, enfim. Então, um sketch inicial aí só para a gente ter, enfim, uma orientação de como vai andar o processo, então. Ok? Então, a partir desse momento também eu procuro formatar um valor tonal, né? Que é a parte um trabalho mais em PB ou talvez uma mistura de apenas duas cores aí para criar, enfim, essa volumetria, as formas em si. E também desenvolvendo a questão da luz e sombra, que é muito importante no meu trabalho. Luz e sombra é um dos elementos que eu persigo muito aí dentro da minha linha de conduta como artista, e ela é muito importante, enfim, no meu dia a dia. Então, isso também eu procuro muito desenvolver esse trabalho aí. Então, a ideia aqui é algumas pinceladas apenas para iniciarmos os trabalhos aí, então. E como falei anteriormente, termos um guia aqui, né, uma bússola, um norte para começarmos então um trabalho. Então você pode optar aí por uma única cor, um gris, ou enfim, formatando também através de duas cores a sua escolha. Importante que a gente consiga entender e formatar, enfim, esse processo inicial aqui, que é uma espécie de um facilitador para o nosso trabalho.
Vale lembrar que é interessante a gente preservar aí, preservarmos o branco do papel, ou a luz em si, né? Onde nós teremos cores, então é super importante termos essa preocupação aí. Estou trabalhando umas pinceladas sobre seco. Pinceladas muito rápidas, sem muito detalhamento, apenas para criarmos então essa volumetria e criamos também essa composição de uma espécie de escala de valores dentro do valor tonal. Aqui ainda já temos um plano de fundo aí já querendo secar, então nós podemos fazer um trabalho aqui, uma espécie de ala-prima, digamos. Sempre lembrando dessas pequenos detalhes em branco para criarmos esse contraste interessante aqui, que vai nascendo aí. Costumo dizer que a aquarela em si, ela é um espetáculo por si só. Então, quanto menos rebuscado, quanto menos detalhes, a impressão é que mais original fica a obra. Então, aprenda com a simplicidade das coisas, com a essência. Isso é o fundamental para termos aí um trabalho mais original, mais sensível, uma forma mais interpretativa aí ao público que vai observar, vai adquirir sua obra. Aqui já estamos criando algumas linhas com uma definição aí das superfícies, dos detalhes, só para termos aí
uma separação aí dos elementos e das formas, linhas diagonais e verticais, etc.